Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando aqui um novo vídeo, né? Você já aprendeu a estudar a palavra de Deus, né? Como assim? Entendeu? É porque a palavra de Deus, a gente tem que aprender a analisar as palavras. Por exemplo, separar uma coisa da outra. Como assim separar uma coisa da outra? A palavra de Deus, ela existe ela pode assim ser dividida em várias partes. E, geralmente ela é dividida, eu já achei e pode ter mais, em três partes. Por exemplo, a Bíblia ela transmite, fala de três pessoas, mais ou menos isso, entendeu? O que eu estou querendo dizer? É meio complicado expressar isso, sabe? Mas assim, existe o autor escreveu a Bíblia, existe as pessoas e o autor está narrando. Por exemplo, o autor da Bíblia, ele escreveu a Bíblia, ao ser o Espírito Santo, porque foi uma pessoa que escreveu a Bíblia, mas inspirado pelo Espírito Santo. Então essa pessoa ela não escreveu da sua própria cabeça. Ela escreveu e o Espírito Santo falou para ela escrever. Então ela apenas foi usado pelo Espírito Santo para escrever o que ela escreveu, entendeu? Então nesse caso, o autor o autor da palavra de Deus é o Espírito Santo e não a pessoa, entendeu? A pessoa é apenas o vaso usado. A pessoa foi usada pelo Espírito Santo para escrever aquilo, entendeu? Então o autor da Bíblia é o Espírito Santo, ou seja, Deus. Então aí nós temos que aprender, eu estou querendo dizer, e a gente, se você já aprendeu, é separar a palavra do autor e das pessoas. Porque existe na Bíblia palavras, pensamentos das pessoas e existe a palavra do autor. Um exemplo muito bom, vou dar para vocês aqui, tem vários exemplos, tá? Eu só vou dar um para vocês aqui. É Samuel, isso é um exemplo, eu tô pegando, eu achei mais assim rapidamente na minha cabeça, e mostra isso, entendeu? E aí, em 1 Samuel 28, versículo 11, começa o versículo 11, versículo 12, versículo 13, já dá o suficiente. O versículo 11, aqui aparece três pessoas diferentes. Existe três pessoas, é como se existe assim, três pessoas conversando. E cada uma dá a sua opinião. Então no versículo 11, e aparece três pessoas. Três pessoas diferentes, três falam de pessoas diferentes. E aí nós precisamos, quando for estudar a palavra de Deus, saber quem está falando ali o momento. No momento, quem está falando. Por exemplo, tem o Elvis, o Antônio e vamos botar o Pedro, né? Conversando. E aí tá numa conversa, mas aí não tá dizendo assim, Pedro, fala a tua vez. Antônio, fala a tua vez. Não tá falando, Elvis, fala a tua vez. Só tá, existe uma conversa ali. E aí você não, muitas vezes você não para saber e falou o i, entendeu? Você mistura uma coisa só como se fosse uma coisa só, entendeu? E não é. Você tem que aprender a separar as conversas. Por exemplo, dessa vez quem falou essa palavra foi o Pedro. Quem falou nesse momento foi o Antônio. Quem está falando nessa papo derradeira é o El. Você tem que saber quem é que está falando no momento. A fala de quem é essa fala aí, entendeu? Então aí em 1 Samuel 28, versículo 11, existe três pessoas ali, existe três falas. E aí nós temos que saber quem está falando. Por quê? Porque quando o autor fala, existe firmeza. Nós devemos agarrar nisso. Isso tem poder. Por quê? Porque o autor é o Espírito Santo. E homens escreveu a palavra de Deus, mas Espírito é o Espírito Santo. Então o autor é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo fala, tem autoridade, não deve ser distorcido de jeito nenhum, tem firmeza, tem poder, porque foi o próprio Espírito Santo que falou. Mas quando o homem fala e o Espírito Santo apenas narra o que ele falou, ou seja, escreve o que ele falou, aí nós devemos analisar se tem firmeza ou se não tem firmeza. Por quê? Porque o homem é falho. Por exemplo, se nós pegar o exemplo de Jó, Jó falou muita coisa e depois Deus veio e repreendeu ele. Entendeu?
mostrando e Jó, os argumentos de Jó estavam errados. Se os argumentos de Jó estivessem certos, Deus estaria errado. Pois não existe os opostos mesmo, no mesmo caminho, tudo certo. Se são opostos, é porque tem algo de errado, tem o certo e o errado. Então, se Jó fala uma coisa e Deus vem e repreende de outra forma, é porque Jó estava errado e Deus estava certo. Então, mas mesmo assim, Jó expressando ali erradamente os seus comentários, o espírito, o autor, anotou. Ele está errado, eu não vou anotar, não, ele anotou, entendeu? Então, é por isso que eu estou falando, quando o Espírito Santo fala, tem poder, não existe erro, tem poder, é o Espírito Santo que está falando, entendeu? O autor. Quando o Espírito Santo anota, narra, né, escreve e o homem falou, aí nós temos, não, isso é a palavra do homem, vamos analisar se de fato está ou não está certo, entendeu? Então já não tem tanto poder, dependendo, pode ter, pode não ter, entendeu? Eu dei um exemplo de Jó, entendeu? Aí no versículo 11 de 1 Samuel 28, diz assim, ó, aí nós podemos perceber 3 falas diferentes. Você já consegue descobrir quem é que está falando aí? Você, sem esse vídeo, você conseguiria saber e identificar quem é quem? Primeiramente, no versículo continua assim, diz assim, inicia assim, ó. Então ele disse à mulher, quem é que está falando aqui? Essa fala aí é da mulher? É a mulher que está falando? Então disse a mulher? Não. A mulher não ia dizer a si mesmo, então disse a mulher. Então essa fala aí não é da mulher. É de Saul? Foi Saul e disse, então disse a mulher? Não, não é Saul. Essa fala aí é do autor, ou seja, o Espírito Santo. Por que eu estou trabalhando no Espírito Santo, não a pessoa escreveu? Porque as pessoas escreveu a Bíblia, foi inspirada pelo Espírito Santo. Na verdade, ela foi apenas o vaso usado. Então ela não é o autor. Ela apenas foi usado. O autor é o Espírito Santo. Então essa fala aí é do Espírito Santo, é o autor está dizendo. Então disse a mulher, em ti farei subir. Entendeu? Então essa fala aí é do autor, em ti farei subir. Não, a fala do autor é só assim, ó. Então lhe disse a mulher. Essa é a fala do autor. Aí ele vai narrar a fala da mulher. Então essa parte aí, depois disso eu falei, então lhe disse a mulher, esse é o narrador e é o Espírito Santo. Aí ele vai dizer, e a mulher falou para Saul. Essa já é a fala da mulher. A partir desse momento já é a fala da mulher. No nosso português está separado, né? Tem um ponto de separação aí. Diz assim, o autor falando, é o Espírito Santo. Então lhe disse a mulher, aí separa. Aí vai dizer o que foi e disse a mulher para Saul. Então a mulher disse para Saul desse jeito, ó. Em ti farei subir. Entendeu? Então aí já é a fala da mulher. Então aí existe já o autor e existe a fala da mulher. O autor é o Espírito Santo, diz assim, ó. Então lhe disse a mulher. Aí ele vai dizer o que foi e disse a mulher. Vai narrar, vai escrever e a mulher falou para Saul. O que foi a mulher falou para Saul? A mulher falou para Saul assim, ó. Em ti farei subir. Entendeu? Foi essa fala e a mulher falou para Saul. Em ti farei subir. Aí o narrador, e é o Espírito Santo, torna a falar de novo. Diz assim, ó, respondeu ele. Entendeu? Então essa fala é do narrador, ou seja, o Espírito Santo. São pequenas frases, palavras, mas tem que aprender a separar uma coisa da outra, entendeu? Não é só os pontos de separação. Nós tem que identificar em uma conversa de 3, 4 pessoas quem é que está falando, em a vez de quem está falando, entendeu? Então o narrador aí, depois a mulher fala para Saul, a gente fala em subir, o narrador torna a dizer, respondeu ele. Então o narrador está dizendo assim, ó, então respondeu Saul. Quem está dizendo respondeu Saul é o narrador, é o Espírito Santo. Então respondeu Saul. Essa fala é do narrador. E aí e foi o Saul respondeu. Saul respondeu. Aí o narrador, depois o narrador fala assim, respondeu ele. Depois o narrador fala isso. Aí ele vai dizer o que foi e Saul falou. Aí Saul vai dizer, fazer-me subir Samuel. Você observa? E tem 3 pessoas conversando.
o narrador, e é o Espírito Santo, ele narra a voz da mulher, e a mulher perguntou, e ele narra, e Saul perguntou, falou, entendeu? Então existe 3 falas: o narrador, o Espírito Santo, a mulher, a fala da mulher, e a fala de Saul. É como se tivesse uma conversa de 3 pessoas, entendeu? Então o narrador é como se fosse ele e tivesse 2 pessoas conversando, e ele tivesse ali escrevendo a conversa das 2 pessoas, entendeu? Só que de vez em quando ele coloca a sua própria fala no meio. Por exemplo, o Antônio está conversando aí, né? Eu estou escrevendo a fala do Antônio. Aí o Antônio parou de conversar, aí eu sou o narrador, aí eu vou colocar a minha. Pedro, vai, é a tua vez. Entendeu? Ou seja, essa palavra Pedro, agora é a tua vez, é minha, entendeu? Então, Pedro, agora é a tua vez. Ou seja, eu estou passando a fala para a outra pessoa. Aí quando a outra pessoa termina de falar, eu falo assim, Antônio, eu acho que é a tua vez. Ou seja, essa aí é a minha fala, entendeu? Então, mesmo eu sendo o narrador, ele está escrevendo, eu também eu consigo botar ali a minha fala no meio também da escrita, entendeu? Então existe a palavra do Espírito Santo aqui no meio também, é o narrador, entendeu? Então o narrador começa dizendo no versículo 11, então lhe disse a mulher, ou seja, é o narrador está falando isso, entendeu? Aí vai dizer o que foi e disse a mulher, entendeu? Então, e aí por diante, como já li, só você ler o contexto você vai perceber. Aí no versículo 12, continua, né, a conversa, né? Aí o narrador, é o narrador de novo, do Espírito Santo, vai dizer: vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul. Aí separa, e tem um ponto de separação, né? Ponto final de separação. Então essa aqui é a fala do narrador. O narrador está dizendo, o Espírito Santo está dizendo: vendo a mulher a Samuel, o narrador está descrevendo aí o susto que a mulher tomou, mas é o narrador que está dizendo, entendeu? Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul. O que foi a mulher disse a Saul? Agora ele vai escrever o que foi e a mulher disse a Saul. Agora vai a vez da mulher. Então essa outra fala da frente agora é da mulher, porque ele vai estar escrevendo o que a mulher falou. E foi a mulher falou. A mulher vai dizer: porque me enganaste, pois tu mesmo é Saul. Então, e já é a fala da mulher. Então, a mulher, quando tomou esse susto aí, ela perguntou, ela reconheceu, ela Saul, né? Ela viu ela Saul, aí ela perguntou: por que tu me enganou, entendeu? Sendo tu mesmo Saul, entendeu? Então, aí a fala da mulher. Então, o narrador começa o verso e no final aí termina com a fala da mulher, dizendo: porque me enganaste, pois tu mesmo é Saul. Certo? Então, aí no versículo 11 existe 3 narradores, existe 3 pessoas, o narrador e a mulher e Saul. No versículo 11 só existe o narrador, é o Espírito Santo, e a mulher, a fala da mulher, a narrativa da mulher. E vamos para o versículo 13. Respondeu-lhe o rei. Essa é a fala do narrador. É o narrador e está dizendo, ou seja, o Espírito Santo. Respondeu-lhe o rei. Entendeu? Esse é o narrador. O que foi o rei, ou seja, Saul falou? Aí vai escrever o que Saul falou. Entendeu? Ele diz no começo assim: respondeu-lhe o rei. Aí ele vai dizer o que foi e o rei respondeu. E foi o rei respondeu, Saul: não tema e vê. Então Saul nesse momento falou: não tema e vê. Entendeu? Então, e a fala de Saul. Aí o narrador torna a tomar de conta e o narrador torna a falar de novo. Então a mulher respondeu a Saul. É o narrador de novo, é como eu falei. É como se um parasse de conversar e o narrador passasse essa conversa para outra pessoa, entendeu? Fulano, é a tua vez, é a tua vez. Tá bom, para aí, acho que é a vez do outro, entendeu? Então, aí é o narrador diz assim: então a mulher respondeu a Saul. O que foi a mulher respondeu a Saul? Aí está no restante do verso. Aí vai escrever o que a mulher falou. Então a mulher vai dizer: vejo um Deus e sobe da terra. Então esses 3 versículos aqui já é o suficiente para mostrar para você como estudar a palavra de Deus. Nem sempre é apenas através de ponto de separação de palavra.
Em uma conversa como essa, você vai aí, você vai passar direto. Você não vai prestar atenção nisso, entendeu? Você vai achar que é uma coisa só, mistura, entendeu? E não pode. Como eu falei, quando o autor, o Espírito Santo, fala uma coisa, tem firmeza. É por isso que muitas vezes existe versículo da Bíblia poderoso e ele é mais do que os outros. Muitos poderão dizer, não, mas a Bíblia, toda a Bíblia é a verdade, toda ela tem firmeza, nada disso ali. Mas não é bem assim. Existe verso da Bíblia e é o próprio Espírito Santo que fala. E quando o próprio Espírito Santo fala, tem poder, tem autoridade. Ele não erra, ele é Deus, ele tem autoridade, ele pode. Ele não erra, ele não mente, ele não é nada, entendeu? Ele fala com autoridade. Agora, existe versículo da Bíblia e ele apenas narra, escreve, e o homem falou, o pensamento do homem, uma resposta que o homem deu. Não significa que aquela resposta que o homem deu está correto, como eu dei um exemplo de Jó. Jó, umas palavras ali contra Deus, no sentido de reclamação, né? E estava errado. Mas mesmo assim o Espírito Santo anotou o que ele falou. Só que quando Deus veio, Deus mostrou que ele estava errado e ele reconheceu que estava errado. Entendeu? Então é dessa forma. Então, mesmo o Espírito Santo, a gente está ali narrando ali uma conversa deles ali, não significa que a conversa, só por estar escrito na palavra, está escrito na palavra, está escrito na palavra. Mas quem falou isso aqui? Foi o narrador, o Espírito Santo? Foi Deus? Foi Jesus? Ou foi uma pessoa assim, um normal, um autor bíblico? Tem que ver. Porque dependendo do que ele falou, por exemplo, se foi Deus, foi Jesus ou o Espírito Santo, tem firmeza. Não dá para distorcer, tem firmeza, tem poder. Agora, se tratando de pessoas, nós temos que analisar. Já não é bem assim. Pode ter poder, pode não ter poder. A pessoa pode estar colocando a sua opinião, a sua ideia, como Jó ou a sua. Jó, no seu sofrimento, os seus argumentos. Estava errado, mas o Espírito Santo anotou. Mesmo estando errado, está escrito na palavra. Entendeu? E aí, quando Deus vem, mostra para Jó, e Jó estava errado. Entendeu? Então é dessa forma. Então nós temos que não só aprender a separar os pontos de separação de palavras, mas também tem que prestar atenção de quem está falando ali no momento. Quem é o autor, se é as pessoas que estão ali, quem é que está falando, quem, entendeu? Quem é quem ali está falando, tá bom? Nós temos que identificar isso, entendeu? Porque senão fica meio complicado, entendeu? Envolver tudo. A fala do Espírito Santo, do narrador, e é o Espírito Santo, comparar com os demais, só porque está escrito. Não é só porque está escrito. Mas tem que identificar quem é quem está falando, entendeu? Porque até o próprio Satanás, ele tem uma fala lá na Bíblia, ele falou com Jesus, está lá escrito lá na Bíblia, lá na tentação, e ele lá falando, né? Citou o verso bíblico, tal, tudo. Então, assim, até falando de Satanás, está escrito na Bíblia, né? Então não é só porque está escrito. Nós temos que saber como é que funciona, né? Satanás falou, ó, está escrito aqui, usou a Bíblia lá para tentar Jesus, né? E aí, vamos ser só porque está escrito? Jesus veio e mostrou que ele estava errado. Não, tu está errado. Porque também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Entendeu? Mostrando a forma correta, entendeu? Então, não é só porque está escrito. Nós temos que saber analisar. Aí a pessoa vai dizer, não, mas porque Satanás usou o contexto fora de contexto. Tudo bem, ele usou o contexto fora de contexto. Tudo bem. Mas também existe essa forma de erro, de cometer esse tipo de erro. Ou seja, de não separar quem está falando no momento. Como eu falei ali em Samuel, mostrei, entendeu? Nós temos que aprender a separar uma coisa da outra. Quem está falando ali, entendeu? Se em uma conversa de três, em a vez de quem está falando ali, entendeu? Então, esse é o verso que eu queria deixar para vocês. O estudo.